Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. Fala galera, beleza? 15 dias? Como é que a gente conseguiu ficar esse tempo todo sem nos vermos, né? 15 dias é muito tempo. Você tava aí em casa pensando, meu Deus, cadê o Amaral? O Amaral sumiu. Recesso. Tava pensando nada, né? Tava fazendo um churrasco. Quem tem mais de 18 anos que pode tomar uma gelada, tava tomando uma gelada. Quem não tem, tava no suco. Verdade ou mentira? Viajou pra região dos lagos. Foi ou não foi, né? É muito isso que a galera faz aqui no Rio, né? Porque o que a gente faz nas férias? As férias é muito bom, muito bom. Olha como é que você tá se divertindo nas férias. Você vai pra região dos lagos, que é o que acontece muito aqui. Aí as pessoas pegam 7 horas de engarrafamento. E ó, você tá se divertindo, porque são suas férias. Aí vai lá 7 horas de engarrafamento. Aí chega naquela casa mofada em Cabo Frio, né? Aí abre aquela casa cheia de mofo, um fedor do caramba, sabe? Aquele sofá que tem uma crosta em cima do sofá. E você tá se divertindo, beleza. Jogou as coisas lá, partiu pra praia. Chegou na praia, você tá se divertindo. Chegou na praia, né? Aí alguém vira pra você e fala assim, usa o protetor solar. Aí você fala assim, não vou usar protetor solar não, eu quero pegar uma cor, né? Aí fica lá no sol. Quando sai da praia, sai como? Sai igual um camarão ardendo. E você tá se divertindo, que é o teu feriado. Aí chegou em casa, naquela casa que continua mofada, abriu a casa inteira, mas não sai. Aí o que você faz? Vai jogar um baralho. Por quê? Porque tu tá se divertindo, né? São as tuas férias. Aí tá jogando baralho, tá se divertindo, tá, pá, mosquito mordendo no pé. Aí o que a tua tia faz? Bota a fumaça dentro de casa e você tá se divertindo, volta pra casa com o quê? Todo picado, todo empolado, pega mais 7 horas pega mais 7 horas de trânsito e você se divertiu nas férias. Olha que férias maravilhosa, né? Agora sim você vai sofrer com a aula de matemática, porque isso foi maneiro pra caramba. Então, vamos lá, gente. Agora falando super sério. Eu vou falar hoje sobre alguns detalhes de equações. A gente falou na aula passada de equação biquadrada, que é um tipo de equação que aparece no meio do problema. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, resolva a equação biquadrada. Ninguém vai fazer, mas pode aparecer no meio do exercício. Então aquilo foi como se fosse uma ferramenta para você resolver um outro exercício. Nesse meio de ferramenta, o que eu aproveitei? Eu aproveitei para falar um pouquinho do círculo trigonométrico, que é importantíssimo aí no nosso vestibular. Seja ele no Enem, seja ele numa particular, seja ele lá na sua terra, na USP, FUVEST, qualquer NASA, vou fazer vestibular para NASA, vai ter círculo trigonométrico, vestibular para NASA, por aí vai. Então, muitos alunos chegaram para mim e me perguntaram assim, poxa Luiz, eu não entendo muito equação, quanto divide, quanto multiplica, quanto passa para um lado, passa para o outro. Então hoje eu vou falar rapidamente de equações irracionais. E o que eu vou fazer? Vou aproveitar esse gancho e vou falar sobre alguns detalhes de equações, que eu sei que vocês têm dúvida. Aí, terminada essa parte, como eram ferramentazinhas, vou fazer algumas questões que envolvem porcentagem. É o tema que mais cai no Enem. Nós estamos nos aproximando da prova, então eu deixei para o final algumas questões de porcentagem. Fechado? A primeira questão, eu imagino que todos saibam resolver. Eu imagino. Mas você sabe mesmo ou você rouba? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Enem ele cobra o não decorado. E a gente faz muita coisa decorada, muita coisa decorada. Então será que eu, Luiz, consigo resolver isso aqui nos reais? Você já deve estar de casa assim, né? Porque a gente aprende 2 vezes um número menos 6 dá 0. Aí você pensa, 2 vezes um número dá 6. Que número é esse? 3. Todo mundo sabe disso. Mas você sabe o porquê daquelas regras? Passa para um lado, vai para o outro, por aí vai. Vou colocar o papel aqui. Vamos lá. Vou te explicar o porquê da coisa. Porque o Enem, ele quer isso. Ele quer que você entenda a situação. Falar nisso, um breve parênteses aqui, né? Maneira a camisa, né? Conseguindo o grito, conseguindo. Só falta agora mudar a foto do site, que tá ridícula aquela foto, a campanha que vocês não fizeram até hoje. Muito obrigado, tá?
Então, olha só, eu tenho aqui uma equação. Vou resolver essa equação nos reais. Todo mundo sabe resolver isso? Imagino que todo mundo sabe resolver. Às vezes, chega em algum momento, você trava. O que a gente ensina, o que eu falo, o que 99% dos professores falam? Vai trocar de lado, troca de sinal. Tá multiplicando, passa para lá dividindo. A gente fala isso porque a gente é preguiçoso, assim como você, nós somos preguiçosos. Mas na realidade, o que a gente faz? Vamos lá. O objetivo é chegar nisso aqui, ó. Todo mundo sabe a solução. Todo mundo sabe que vai dar x igual a 3. Ou seja, o objetivo é ter o elemento neutro da multiplicação na frente do x, que é o 1. Sempre tem um coeficiente. Quando não tiver, é 1. E aqui um número. Então, x igual a alguma coisa. Esse é o objetivo. Só que tem algumas coisas aqui me atrapalhando. Tem um 2 na frente do x e tem esse menos 6. E é fazer com que esses caras desapareçam que é resolver a equação. Quando a gente olha para uma equação, é importante vocês perceberem o seguinte. O que isso aqui é? Igualdade. Então, imaginemos o seguinte. O meu salário é igual ao seu salário. Se eu somar 6 no meu salário e somar 6 no teu salário, muda o salário? Muda, claro que muda. Eu vou ter R$6 a mais no final do mês e você vai ter mais R$6. Oxe, é um puta aumento aí. Mudou. Agora, eu posso continuar dizendo que o meu salário é igual ao seu salário? Claro que posso. Portanto, esse menos 6 aqui, eu quero tirar, porque eu não quero nada somando com x. Como é que eu faço para eliminar esse menos 6? Poxa, eu vou usar o simétrico desse cara. Quem é o simétrico do menos 6? É o número que somado com ele vai dar 0. Aí eu utilizei os 6. Só que eu quero manter a igualdade. Então, se eu somei, pensa assim, 6 no meu salário, eu tenho que somar quanto no teu salário para manter essa igualdade? Eu vou ter que somar os mesmos 6. Repara o seguinte, qual foi a falsa impressão que nós tivemos? Nós tivemos a falsa impressão do que, menos 6 mais 6, isso aqui dá 0, não dá? Então, nós temos aqui, 2x igual a quanto? 0, porque, esse cara cancelou com esse, como eu queria, mais 6. Qual foi a falsa sensação que nós tivemos e que a gente usa cotidianamente? Nós tivemos a falsa sensação que o cara que estava subtraindo passou para lá o quê? Somando. Aí a gente fala, né? Estava subtraindo, passa para cá somando. Usa isso como uma verdade absoluta? Usa. Mas eu queria que você entendesse o porquê disso. É claro que depois de eu te explicar isso aí, o sol não vai aparecer mais brilhante, né? O céu não vai estar mais azul, não terão mais estrelas no céu. Mas é importante você pensar na hora do Enem, porque o Enem é uma prova de leitura, é uma prova que cobra raciocínio. Então vamos pensar em tudo. Aí você chega na situação, né? 2x igual a 6, não foi? Passou para lá, está eliminando, 2x igual a 6. Nós ainda não estamos no momento que nós queríamos, que é x igual a um número. Aí, o que você me fala? Você fala assim, tá multiplicando, vai para lá dividindo. Não vai para lá não. Realmente, é como se fosse. Mas o que eu vou fazer agora? Se eu posso somar dos dois lados a mesma coisa, também poderia ter subtraído, também posso multiplicar e também posso dividir. O objetivo não é tirar esse 2 aqui da frente para ficar apenas um x? Sim. Como é que eu faço isso? Olha, eu tenho 2 aqui, não tenho? Se eu chegar desse lado da igualdade e dividir o resultado por 2 e fizer a mesma coisa do outro lado, o que vai acontecer? O que eu fiz? Eu fiz a mesma operação dos dois lados. No primeiro momento, o que eu tinha feito? Eu somei 6 dos dois lados. Opa, tá ruim, saúde. Eu somei 6 dos dois lados. Nesse momento agora, o que eu fiz? Eu dividi por 2. Qual é a falsa sensação que nós temos quando acontece uma situação como essa? A falsa sensação que nós temos é que o cara que estava multiplicando foi para lá dividindo. Por quê? Esse 2 daqui vai cancelar com esse 2. Aí nós temos que x vai ser igual a 6 dividido por quanto? Por 2. O 2 estava aqui multiplicando. De repente ela apareceu lá embaixo dividindo. Místico, né? Aí a gente usa sempre essas coisas, né? Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Tá somando, passa para lá subtraindo. Mas eu queria muito que vocês entendessem essa ideia, porque a gente vai trabalhar isso agora em equações irracionais. Aí, no final aqui da equação, você resolve sem o menor problema x igual a 3, como queríamos encontrar aí. Aí, se quiser, coloca conjunto de solução, x pertence aos reais, coloca um monte de coisa. Fala, Viogo, que tá me olhando aí, bonitinho. Não, então, você reclamou, né? Que eu sempre entro aqui dizendo que eu sou mais alto, que eu tenho cabelo, que eu mexo aqui. Eu tô chegando na minha meta aqui, que eu prometi 40 de braço. 40 de braço. Tô sinistro.
Agora, tá fazendo uma força para encolher essa barriga. Não, tô só tá, encolher, eu nem bem? respiro, olha só. Pensando nisso, foi aniversário do Luiz, gente. Foi aniversário. Né? Então, assim, eu perguntei o que ele queria de aniversário, mas, não preciso de nada, aquela coisa, né? Ele não me perguntou, não. Família Essa parte sempre, também a gente não combinou, não. Família sempre dá meia, né? Essas coisas. Então, a gente sempre tenta dar pros amigos aquilo que ele não tem. Né? Como vocês sabem, o que o Luiz não tem é cabelo. Então, eu trouxe aqui para você escolher 3 tipos de cabelo, entendeu? Para você usar na sua vida, né? Então aqui temos, uma peruca ruiva, ou uma loura, ou uma preta. Você vai escolher aquela que você tá emocionado, né? Pô, cara, você vai ficar de louco. Era tudo que eu queria. Tu quer o quê? Eu vou deixar, já que você tá me dando presente, né, cara? Pô, é tanto carinho, tanto amor, tanta amizade, né? Quer que eu te ajude? Qual que tu vai me dar? Não, eu gosto de loura. Eu acho que loura? Loura é bacana. Fica bacana? Fica, só que tá meio... Eu vou usar isso aí mesmo. Vamos botar isso na internet, não. Isso vai ser, olha aqui, gente, tem até um... É meu amigo. Tchá! Você joga assim, tem aqui um... Olha só, gente, espetacular. Ficou bom? Tem aqui um negocinho pra tu botar Porra, na cara, frente ficou assim. bom? Não, assim não dá, né? Não, porque é um topetinho. Fica igual aquelas prostitutas, Edu. Que isso, rapaz? Nada. Pronto, aqui, Eu gostei, pode botar pra esse lado também. Eu acho que os alunos estão bem felizes com o seu novo visual. Eu poderia não vestir essa porcaria, mas eu sei que a pilha, ela reage inversamente proporcional, vai treinando pro Enem, com a sua reação. Então, quanto mais eu mostrar que eu tô puto, mais ele vai insistir. Ficou não, eu bonito. fiquei tranquilo, fiquei suave, não tô ficando careca, tenho cabelo pra caramba, inclusive. Inclusive agora, né? Aqui. Inclusive. O que tu achou, diretor? Bota assim pros lados. Excelente. Tá bom, né? Pronto, continua que eu tô gostando. Porra, obrigado. Obrigado. Pô, assim fica bonito atrás da orelha aqui? Eu gostei. Fica bonito? Tom, tu gostou? Gostei. Vocês são meio estranhos, gostando desse tipo de coisa, então tá meio estranho. Então vamos lá, eu vou ficar com essa coisa ridícula aí até o intervalo, por amizade, pra mostrar que sou superior, não ligo pra esse tipo de coisa não, tá? Tudo vai. Fizemos a 1, né? Fizemos a 1. Então vamos partir aqui para a questão 2. Eu não vou conseguir dar aula com essa porcaria. Cara, como é que nego tem cabelo grande? Então, resolva a equação. Questão 2 ali, né? Resolva a equação. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Certo? Então, a ideia aqui é a mesma, que a gente já pode fazer rápido. Você sabe. Esse menos 4 que está aqui, ele vai passar para lá somando? É como se fosse. Posso usar? Posso. Mas já entendi o que acontece? Entendi. Bom, já que é um conhecimento adquirido lá de cima, nós vamos ficar assim, x ao quadrado, fiz a operação inversa, igual a 4. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que eu já falei em outras aulas, e é bom ser repetitivo, porque quem está vendo pela primeira, segunda vez, ou quem não gosta de matemática, acaba esquecendo. Tá ridículo isso, né? Acaba esquecendo. Então, o que você vai pensar aqui? O expoente, ele é a preguiça. Lembra da aula de exponencial? Ele é a preguiça de escrever isso aqui, x vezes x igual a 4. Ou seja, é um cara multiplicado por ele mesmo dando 4. Aí eu pergunto para vocês, esse sinal aqui não é positivo? É. Pela regra dos sinais, se eu pegar dois números que são positivos e multiplicá-los, o resultado final dá positivo. Se eu pegar dois números que são negativos e multiplicá-los, o resultado também é positivo. Então esse x pode ser tanto positivo quanto negativo, que o resultado final vai dar um número positivo. Daqui a pouco o Guilherme está fazendo um meme aí, já conheço tudo, né? Então vamos lá. Como é que ficou aí? Aí você recorre à raiz quadrada, que é a mesma ideia. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Aí você pensa, poxa, o número que multiplicado por ele mesmo dá 4 é o 2. Só que pode ser tanto positivo quanto o negativo, de acordo com o que eu coloquei lá. Então aqui, positivo e negativo. Por isso que x ao quadrado igual a 4 tem duas soluções, mais ou menos 2. Teve uma aluna uma vez que chegou para mim, eu juro que isso não é piada pronta, eu juro que ela perguntou mesmo. Ela chegou para mim e falou assim, eu falei, então, x igual a mais ou menos 2. Ela levantou a mão e falou assim, Amaral, fala, amor. Aí ela falou assim, mas aí você não achou o valor de x? Eu falei, achei, mais ou menos 2. Ela, então, você não disse que o x é mais ou menos 2?
Juro por Deus que naquele momento eu acreditei que ela estava falando sério. E tava, pior que tava, Tom. Ela perguntou, X não é mais ou menos 2, né? Valor aproximado. Dizem que isso é mentira, mas não é. E um aluno meu perguntou ao professor de história, amigo meu, ele perguntou se Getúlio Vargas tinha se suicidado no primeiro ou no segundo mandato. Eu juro por Deus, eu juro. Senão é história. Aí, matamos aqui a questão. Matamos. Então, tem diferença de x ao quadrado igual a 4 para raiz de 4. Raiz de 4 é 2. É um número positivo. Agora sim, nós vamos entrar na primeira parte da nossa aula, que são as equações irracionais. Às vezes, nós chegamos em algum determinado momento em que nós precisamos fazer uma mágica, tirar algo da cartola para poder resolver a questão. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a equação que eu tenho ali, irracional, vai ser 9x menos 14, isso tudo dentro da raiz, igual a 2. Bom, quando tem raiz fica um pouco mais complicado. Aí você pensa, o que está me atrapalhando? Está me atrapalhando é raiz. Raiz quadrada. Como é que eu faço para tirar essa raiz quadrada? Pensa comigo. Se eu elevar esse número ao quadrado, a raiz quadrada some. E o que vai aparecer quando eu elevar ao quadrado nesse lado da equação? Pô, vai aparecer 9x menos 14. Pô, vai aparecer um polinômio de primeiro grau. O polinômio de primeiro grau sabe trabalhar. Então seria interessante, para eliminar a raiz, chegar aqui e fazer o quê? Ó, coloco um parênteses, eleva ao quadrado. Só que é uma igualdade, não é? Aqui, ó, eu fiz a mesma operação dos dois lados. Então, para manter a igualdade, eu tenho que fazer o quê? Elevar ao quadrado. O quadrado com a raiz são operações inversas, com a raiz quadrada. Repara, se aqui fosse uma raiz cúbica, ao invés de elevar ao quadrado, você ia elevar quanto? Ao cubo. Se fosse uma raiz quarta, Luiz, ia elevar a quarta. Se fosse uma raiz quinta, ia elevar a quinta. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vai cancelar a raiz com esse cara. O que sobra pra gente? 9x menos 14 igual a quanto? 2 ao quadrado, 4. Aí eu cheguei no momento que você já conhece, né? Eu vou fazer a operação inversa. Operação inversa, menos 14, vem para cá mais 14. Chegamos no momento que 9x igual a quanto? 18. 9 está multiplicando, então 9 vai fazer a operação inversa e nós vamos ficar que x vai ser igual a 18 dividido por 9. Não é isso? É, 18 dividido por 9. Ou seja, x igual a quanto? 2. Místico, né? É, só que quando você dá uma roubadinha dessa, igual eu fiz, você tem que fazer o seguinte, você tem que conferir se o que você fez está certo. Luiz, como assim conferir o que eu fiz está certo? Eu fiz todos os passos certinho? Mas você tem que pensar que quando você tem uma raiz, o que não pode acontecer lá dentro? Pensa comigo, ó, aqui no rascunho. Você sabe calcular a raiz de 4 nos reais? Sabe. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Então, raiz de número positivo, você pode até não saber, mas sabe que existe. Se for raiz de 0, porque número que multiplicado por ele mesmo dá 0? Grita de casa, 0. Isso, muito bom. Agora, se eu fizer raiz quadrada de menos 4, olha só a doideira. Nos reais, nos complexos existem. Mas olha só, nos reais, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo dá negativo. Pô, um número que multiplicado por ele mesmo, ou ele é positivo e vai acontecer essa situação, ou ele é negativo e vai acontecer essa situação. Ou seja, não existe solução aqui no conjunto dos números reais. Não existe essa solução. Existe lá nos complexos, né? Aí vai ter o 2i, por aí vai. Portanto, eu tenho que conferir se o número que eu achei vai atrapalhar a conta. Como é que você confere? Vai lá e substitui, ó. Substitui o x por 2. 9 vezes 2 dá quanto? 18. 18 menos 14 dá 4. 4 é um número positivo? Sim. Então, aquele cara que era candidato à solução, ele é a solução? É sim. Então, você pode escrever ele como um conjunto de solução aqui. É um conjunto de solução unitário, formado apenas pelo 2. Aqui eu teria, né, porque eu não gosto muito de frescura matemática, não. Mas o conjunto de solução aqui seria o 2 e o menos 2. E o conjunto de solução aqui seria o 3. Eu acho que o formalismo matemático ele tem que vir para ajudar. Né? Então, num caso ali, se vou colocar colchete, parênteses, às vezes é importante. Agora, nessa situação aí, todo mundo entendeu o que tinha que acontecer. Aí, vamos lá, vamos para 4. Ficou atento no bizu que eu dei aí, né? Ficou atento. A gente vai acabar o primeiro bloco, eu vou terminar o primeiro bloco falando dessas equações.
E nós voltaremos no segundo bloco. Nós voltaremos no segundo bloco falando de porcentagem para dar uma revisada em porcentagem. Por que, Luiz? Porque porcentagem é o tema que mais cai no Enem. Ele, junto com o gráfico, são os campeões. Estou na questão 4. Questão 4. Então, a questão 4 está dizendo assim, ó. Quanto tempo eu tenho aí, Tom? 2x, 10 minutos? Então, acho que vai dar para fazer a 4 e a 5 de uma vez. Igual a raiz de... Pô, aí tu pensou, né? Tu pensou, tu já se ligou nos passos. Você quer eliminar a raiz. Se você quer eliminar a raiz, o que você tem que fazer? Se a raiz é quadrada, você vai elevar ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado aqui. Para manter o sinal de igualdade ali, eu vou elevar ao quadrado do outro lado também. O quadrado faz com que eu cancele a raiz. São operações inversas ali. Portanto, o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com 2x mais 3 igual a x menos 5. Aí agora, moleza. X está somando desse lado, vou descontar para cá. Então, 2x menos esse x vai ter x. Aí eu tenho aqui, ó, o 3 está somando. Vem para cá o quê? Subtraindo. Então, eu fiquei com menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3, menos 8. Esse cara é solução? Não, você já aprendeu comigo. Esse cara é o quê? Candidato à solução. Aí você vem e faz um mini teste. Substitui esse cara aqui por menos 8. Quando você substitui esse cara por menos 8, qual é o resultado que aparece dentro da raiz? Se você substituir por menos 8, vai ficar assim, ó. Escolhi uma delas para fazer, tá? Então, substitui ali, ficou menos 8, menos 5. Ou seja, isso aí vai ser igual a raiz quadrada de menos 13. Pô, pode? Pode? A regra permite isso? Não, a regra não permite isso. Então, aquele cara que era candidato à solução, será a solução? Não será a solução. Por quê? Porque se eu substituir na equação, vai dar problema. Ô, Luiz, e por que acontece esse tipo de erro? Acontece esse tipo de erro pelo seguinte. Quando você eleva ao quadrado, o que o elevar ao quadrado faz? Se aparecer um negativo, o que esse quadrado vai fazer com o negativo? Vai tornar positivo. Então, nem sempre tem solução. Nem sempre. Temos que testar. Nesse caso, não tem solução. Aí, isso aqui é um detalhe importante, tá? Acontece algumas pegadinhas de vestibular aí. Aí o cara vai botar o conjunto solução, lembra? Aí o conjunto solução aparece uma bolinha assim. Representa o conjunto vazio. Isso aqui tá certo? Eu quero representar pelo vazio, porque não tem solução. A bolinha cortada representa vazio. Aquilo ali tá certo? Não. Por que aquilo não tá certo? Porque quando eu tenho as chaves, eu consigo identificar os elementos que estão entre as chaves separados por vírgula. Não tem vírgula ali, mas estão entre as chaves. Portanto, esse é um conjunto que tem um elemento. Que elemento é? Bola cortada. Jura, Luiz? É, bola cortada. Aí eu venho aqui e tiro esse cara. Agora sim, isso aqui está verdadeiro? Está verdadeiro, conjunto vazio. Você pode representar o conjunto vazio assim, ou você pode dar a sua resposta assim, ó, solução. Aí sim, se você colocar só a bola cortada representa conjunto vazio, por definição. Alguém resolveu. Eu acho que isso aqui só serve para atrapalhar mesmo. Alguém falou assim, vou dar uma sacaneada no aluno. Vou fazer bola cortada para ferrar com a vida dele. Show? Bom, vamos fazer a última de equação racional. E a gente fecha esses detalhezinhos bobos que podem aparecer no meio da questão. E às vezes você sabe fazer a questão, mas erra a equação. O que eu vejo que muito aluno tem dúvida, não é no conteúdo. Às vezes eu estou explicando, sei lá, função quadrática. Aí a gente pressupõe que o aluno sabe resolver a equação. Aí eu estou explicando o conceito de função quadrática, eu estou falando alguma coisa de y no vértice, o cara está entendendo tudo. Aí chega no meio, aí fala assim, então, agora a conta é essa, vamos fazer a conta. Aí eu estou fazendo as contas, aí o aluno fala, cara, eu não estou entendendo. Aí eu pergunto, pô, tu tá entendendo o que? Ele, pô, não estou entendendo por que deu aquilo ali. E o aluno, né, eu também já fui aluno, eu sou aluno, inclusive, a gente sai com a falsa sensação de que não entendeu nada. Mas quando na realidade a gente entendeu o conteúdo, mas a gente errou porque não sabia resolver a equação. E isso gera o quê? Gera um desconforto. Quando gera um desconforto, gera o quê? Um desânimo. Aí o que acontece? A tua vontade de tentar fazer aquilo vai diminuindo. E isso é muito perigoso. Por isso que eu estou fazendo isso aí, você vai prestar com bastante atenção. Então, para a gente fechar aí, para a gente poder ir para o intervalo. Vou fazer a questão... Tinha que vir, né?
Posso tirar o cabelo? Com cabelo. Que isso, Bolinha. Vários efeitos, olha lá. Que isso. Isso é pra mim? Vai dividir, só né? pra mim? Tem uma fatia light aí pra eu poder comer. Tem? Pô, gente, obrigado, hein? Ó, de verdade, hein? Eu tava sentindo o cheiro do salgadinho lá, né? Eu juro, eu entrei na outra sala ali, eu senti o cheiro do salgadinho. Eu falei, pô, eu não vou perguntar não. Só não vamos dar um abraço não aqui, pô, gente? Vou dar um abraço aqui no pessoal aqui. Ruiva. Pediram. Pediram. Mandaram foto sua já. Tem montagem ali, bonito. Pronto, você gostou? Tá bonito, quando hein? você dá aula, a gente vai comer. Você quer um abraço, Roberto? Eu quero, pô. Cadê o abraço aqui? Cadê o abraço aqui, pô? É botafoguense? Toma, Roberto. Só é pode entrar de peruca. É botafoguense, mas eu vou relevar. Vou relevar. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ian. É botafoguense. Renata, vem dar abraço, não? Quero abraço. Tom, quero abraço, hein? Renata me deu até camisa de presente hoje, obrigado. Porque essa camisa aqui eu quase implorei. Eu quero beijo também, pode vir me dar beijo. Só não vamos contar a idade, hein? Obrigado, valeu. Só não vamos falar da idade, porque eu fiz 23, tô deprimido, que eu já tô ficando muito velho, entendeu? 23 anos, não dá. Né, Tom? Tô aqui pra fechar. Pô, gente, obrigado, valeu aí mesmo, de coração. E guarda bolo pra mim, porque eu vi o que tá perto. Eu vi o que tá perto, tira de perto dele. Fala. Vamos fazer um intervalo então, no intervalo a gente volta. Um beijo, galera. Eu vou separar um pedaço de bolo pra vocês aí e vou mandar pelo Sedex, hein? Valeu, beijo. Com dificuldades em entender Descartes, a história do Brasil e sua expansão geográfica? Venha para o ProEnem. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Sempre com os melhores professores. Laira Pinheiro dá um show em filosofia e sociologia. Leandro Almeida ultrapassa as divisas expandindo o seu conhecimento. Robson Jorge traz tudo o que há de mais novo acontecendo. Paulo Aprígio te leva numa incrível viagem no tempo. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você e além. Venha participar. E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores. À sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui, na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem. A sua chance de se dar bem. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, o diernamente é relevante para escrutar o idioma, não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso mesmo. Não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Olá, candidato! Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades?
E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, explorando cada canto do planeta e calculando seus ângulos e medidas, refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui. No ProEnem, preparação que vai além. Fala galera, estamos de volta, obrigado pelos parabéns, agradecer a todo mundo aí do ProEnem, família, tamo junto, brigadão mesmo, brigadão. Pô, e a peruca fez uma coceira, se eu tiver meio empolado aqui, não liga não, liga não. Vou botar o copo aqui, porque senão eu não vou conseguir escrever. Então vamos lá, que agora é seríssimo, hein, seríssimo. Queria agradecer a todo mundo que me deu os parabéns pelos meus 23 anos, né, são só 23, vida segue, né? Então vamos lá, questão 5. Questão 5. Tenho certeza que todos vocês aí fizeram a questão 5 em casa. Como é que ficou a questão 5 aí, ó? Ficou raiz. Aí dentro dessa raiz tem uma outra raiz. Vou me alongar muito nisso não. Aí tá escrito assim, ó, 2x, não é? Menos 1. E um menos 1 aqui do lado de fora. Beleza. Isso aqui é igual a 10.
Ué, Luiz, mas agora tem raiz da raiz, e tem algum problema? Não. Você vai eliminar por etapas, faz como se fosse uma cebola, você vai descascando a cebola de fora para dentro. Para fazer isso, então, aí você fala assim, vou elevar a quarta, porque são duas raízes, não vai nada. O menos 1, ó, ele está fora dessa segunda raiz. Portanto, eu vou elevar ao quadrado aqui. Para manter a igualdade, eu vou fazer a mesma operação do outro lado e vou conseguir eliminar a primeira raiz que está me atrapalhando. Portanto, essa primeira raiz grandona ela vai sumir. Aí nós ficamos assim, ó, vai ficar raiz de 2x menos 1, menos 1, né? Sem criacionismo, aquele menos 1 não sumiu. 10 ao quadrado dá quanto? 100. Aí você fala assim agora, Luiz, eleva ao quadrado de novo. Só que se eu elevar ao quadrado de novo, perceba, aqui vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro que vai rolar um produto notável, não vai? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Dá um print na tela, deu print. Depois da aula, você vai ver que se você elevar isso aqui ao quadrado, a raiz não some. Ela vai ser o termo médio do produto notável. Aí tu fala, pô Luiz, então como é que eu faço? Quando a raiz está isolada, ela some, não some? Então quem está atrapalhando? Não é esse menos 1? Esse menos 1 está atrapalhando. O que eu posso fazer com ele? Operação inversa. Portanto, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui, raiz quadrada de 2x menos 1, tudo isso dentro aqui, vai ser igual menos 1 operação inversa, 101. É um momento que é chato mesmo, Você vai ter que elevar ao quadrado aqui dos dois lados e vai ter que fazer essa conta aí. 101 ao quadrado. Vamos fazer aqui no cantinho? Então tem aqui, ó, 101 ao quadrado é a mesma coisa que 101 vezes 101. Vem cá, algoritmo da unidade primeiro, ó. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 0 vai dar 0. Fala, Luiz, é o 1, é só repetir, beleza. 0 vezes qualquer coisa. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. E 1 vezes qualquer coisa vai dar o próprio qualquer coisa. Soma os termos, 1, 0, 2, e aqui um zerinho de novo, e aqui 1. Ou seja, deu 10.201 essa conta, 10.201. Aí, fiz aqui ao quadrado, 10.201 vai ser igual. Eliminei essa segunda raiz, então eu fiquei com 2x menos 1, igual aquele número lá que eu acabei de fazer as contas, 10.201. Menos 1 está subtraindo, joguei para o outro lado somando. Portanto, nós ficamos que 2x vai ser igual a 10.202. 2 está multiplicando, a operação inversa é dividir. Então, x vai ser igual 10 dividido por 2, vai dar 5, né? Vai dar 5.101. 5.101. Luiz, vai testar? Pô, nem precisa, né? Nem precisa testar, por que não precisa? Eu vou botar 5.101 aqui, vou multiplicar por 2 e vou subtrair 1. Eu garanto que esse número é positivo. Aí depois eu vou extrair a raiz e vou tirar o menos 1. Pô, é positivo com certeza, com certeza. Portanto, esse cara, além de candidato, ele é realmente solução. E qual é a solução que a gente encontrou aí? Vai ser o conjunto unitário formado por esse número, ou seja, 5.101. Tranquilo? Isso é detalhe de prova, detalhe. Ninguém vai pedir para você fazer uma questão irracional, mas pode aparecer no meio das suas contas e você sabe o conteúdo, você está mandando muito bem, você é um aluno pro Enem e um detalhezinho vai te atrapalhar na hora de marcar a múltipla escolha, porque tem essa injustiça da múltipla escolha, né? Às vezes você chega no finalzinho, mas errou um detalhe, perdeu o ponto. Então tem que saber todos os detalhes, todos os detalhes. E agora nós vamos falar de algumas questõezinhas aí de porcentagem. Vou apagar aqui, que daqui a pouco eu vou usar isso. Vou começar lá do outro lado, vou ter que fazer um desenho. Peguem para mim, por favor, aí. Questão 6. Ué, Luiz, por que tu parou a aula lá que tá com tema porcentagem? Porque porcentagem é importante. E a gente acha que sabe porcentagem. Esse é o grande mal, quando a gente acha que sabe. Aí vamos lá. Ano que vem eu quero ver todo mundo na faculdade, mandando mensagem no meio da aula. Fala, olha, fui aluno pro Enem, fui aluno do Amaral, tô aqui na faculdade. Geralmente tô jogando um baralho, tô bebendo um chopp. Geralmente é isso que acontece na faculdade. Aí chega lá no final, porque acontecia muito isso. Eu morei no alojamento da UFRJ. Sou de Petrópolis, vim pro Rio estudar, morei no alojamento da UFRJ. Aí eu morava com 2 amigos que faziam arquitetura. E eles sempre reclamavam que o período era pesado. Só que eu percebi o seguinte, durante o período eles não faziam nada, dormiam o dia inteiro, faziam nada. Aí chegava na semana final, que tinha que apresentar todos os projetos, eles viravam as noites na semana final. Então viravam 3, 4 noites para poder entregar todos os trabalhos. Fizeram nada durante o período. Aí chegavam para mim no final do período e falavam assim, porra, esse período foi sinistro. Até virar a noite eu tive que virar, tomei pó de Guaraná, fiz isso. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vai falar assim para um cara que fez matemática. Então vamos lá.
o que eu tenho aqui, ó? Eu vou fazer o desenho primeiro. Enquanto eu estou fazendo o desenho, faça uma leitura prévia aí. Ele vai falar lá que tem 4 circunferências que se tangenciam. Sempre a mesma historinha, sempre a mesma historinha. O teu professor está tentando desenhar uma circunferência aqui, sem ser um ovo, né? Porque fica muito parecido com um ovo. Você é paciente, você é bem paciente, você gosta do teu prof. Então vamos ler o início da questão. O losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros das 4 circunferências tangentes de raio de mesma medida. Portanto, ele fez um losango unindo os centros. Ele uniu esse centro, fez esse lado, uniu esses 2 centros, fez esses 2 e formou o losango. Momento muito importante que eu queria falar com vocês, é muito importante. É losango, tá? É losango. Porque o aluno chega para mim, Amaral, e o losângulo? Não é losango, não, é losango, tá? Característica do losango. Vamos lá, quais são as características? É um quadrilátero, que é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Tem 2 pares de lados paralelos. E mais, esses lados são iguais. Todos esses lados aqui têm a mesma medida. Por isso que ele falou que é um losango. Aí, ele não disse qual é o valor do raio, mas ele disse que todas as circunferências têm o raio de mesma medida. Vamos adotar o raio como R? Se o raio é R, então daqui até aqui, ó, esses pontos são tangentes, é R. Daqui até aqui vai ser quanto? 2R. O que nós conseguimos perceber? Nós conseguimos perceber que o lado do losango, que é formado por esse segmento que une 2 centros, ele vale 2R. Luiz, por que 2R? Porque como a circunferência, as 4 circunferências têm a mesma medida para o raio, nós chamamos o raio de R. Foi? Foi. Aí ele fala o seguinte, dobrando-se o raio de 2 circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo as configurações das tangências, obtém uma situação conforme ilustrada na figura 2. Aí o que ele fez na figura 2? O cara foi lá e dobrou a medida de 2 circunferências que são opostas. Aí ele fez isso aqui, ó, ele fez isso aqui maiores, e manteve a outra. Eu sei que você é paciente, você vai acreditar que isso aqui são circunferências e que elas estão se tangenciando. Pô, Amaral, tá parecendo ovo. Pô, que isso, cara? Olha lá, circunferência perfeita ali, ó. Pode vir aqui, tu acha o centro, a distância. Pô, perfeito. Então ele dobrou, não dobrou? Vai fazer o mesmo esqueminha de ligar os centros, mesmo esqueminha. Só que como ele dobrou o raio de 2 que estão opostas, esse cara agora não tem raio R, esse cara tem raio 2R. Então, quando nós formos formar o nosso losango, ele será um losango que possuirá um lado maior, lados maiores, né? E qual será a medida? Vem comigo, ó. Daqui até aqui, você andou 2R, porque ele dobrou. Com mais o Rzinho do cara que não dobrou, essa medida vai ser de quanto? Essa medida vai ser de 3Rs. Aí o cara te enrolando na história, ele continua. O perímetro do losango 2, o perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de... Pessoal, eu quero que vocês marquem isso que ele acabou de falar. Um aumento. Sublinha aumento. Sublinhou? Por quê? Porque, vamos lá, primeiro, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Luiz, eu não aprendi perímetro assim não. Eu também não. Mas como a gente trabalha muito com perímetro de polígono, a gente pode falar que o perímetro é a soma dos lados. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos a perimetral, quem é carioca sabe disso. A perimetral ela vinha fazendo o contorno da cidade do Rio de Janeiro. Por isso que ela recebia esse nome de perimetral. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito não. Então vou adotar que perímetro é a soma dos lados. Preste atenção. Você tem quantos lados no losango? 4 lados. Cada lado mede quanto? 2R. Então, para encontrar o perímetro, eu pego esse 4 e multiplico por 2R. O perímetro original é um perímetro que tem 8R. Aí eu vou ser chato aqui, ó, vou colocar unidade de medida, não precisava. Porque eu não sei se é centímetro, metro. Quem ainda for fazer vestibular para particular, que tenha prova específica, ou sei lá, você vai fazer FUVEST, vai fazer prova específica, não sei. Tem que colocar aquilo ali, senão perde ponto. Agora, preste atenção, como é que fica o perímetro nessa situação aqui? Perímetro, representado pela letra 2P, vai ser a soma dos lados. Só que agora o lado não vale mais 2R.
O lado vale quanto? 3R. Como eu tenho 4 lados, raciocínio análogo, 4 vezes 3R, isso aqui ficou parecendo um π, né? Isso aqui vai ser igual a 12R unidade de medida. Show de bola? Show de bola. Vem cá, ele falou aumento, não foi? Ele não está interessado no total, ele está interessado no aumento. Então, para sair do 2R, para sair do 8R e chegar no 2R, você teve um aumento de quanto? Você aumentou quanto? Botei a seta para cá, mas eu aumento. Você aumentou 4R. E não é isso que ele quer saber? É. Só que ele não quer saber um aumento normal. Ele não quer saber quantos raios aumentou. Ele quer saber qual é o aumento percentual. No momento que ele falou aumento percentual, eu não gosto muito de regra de 3. Não gosto muito de regra de 3. Mas a regra de 3 mata esse problema, que não é um problema simples. Quem é o comparativo? Quem é o relativo? É o 8R. Portanto, eu posso fazer assim, ó, 8R está para quanto? Ele que é a referência, então ele vai estar para quanto? 100%. Porque eu quero saber o quanto aumentou em relação ao início, então eu tenho que prestar atenção no início. Assim como 4R, que foi o aumento, vou até colocar na cor vermelha para fazer a referência, esse 4R vai dar X. É claro, né, gente, que na nossa prova do Enem, como é múltipla escolha, você já marcaria automaticamente. Qual é a relação entre o 8R e o 4R? Ou melhor, qual é a relação entre o 4R e o 8R? Nossa, não mudou nada, Luiz, não mudou nada, não sei por que eu falei isso. 4R não é metade? É metade. Se você fizer essas contas, você vai encontrar X igual a quanto? 50%. Luiz, não fiz assim. Não fiz assim. Não fiz. Fiz de outro jeito. Eu cheguei e fiz assim, ó. 12R está... Aliás, eu fiz assim, ó. 8R. Foi lá e fiz assim, ó. 8R está para 100%. Assim como 12R, que foi o que deu o outro, vai estar para quanto? X. Aí você encontrou, fazendo essas contas, X igual a quanto? 150%. Pessoal, aí tem a alternativa a 150? Tem que ter, né? Sempre tem que ter a sacanagem. Tem lá a letra C, 150. Aí você vai e erra. Por que você foi e errou? Porque ele não quer quantos por cento do inicial. Ele quer o quanto aumentou. Aumentou quanto? O aumento é o que passa de 100%. Como nós chegamos a 150, o aumento é de 50%. Tudo bem? Lembre-se sempre disso. O que passa de 100% é o que aumentou. O que está faltando para chegar a 100% é o que diminuiu. Luiz, não entendi essa parte do está faltando. Se, por exemplo, você chega numa resposta como 70%, significa que você aumentou ou você diminuiu? Pô, o original é sempre 100%. Significa que você diminuiu. Diminuiu quanto? Quanto que está faltando para chegar no 100%? 30%. Esse é um bizu bom, hein? Bizu bom. Então a gente marcou aí a alternativa letra E. Letra E. Até que não ficou tão ruim não, né? O desenho não ficou tão ruim não. Faz muito tempo que... Aliás, eu dei aula esses dias no Aprovadores aqui no quadro branco, mas tem muito tempo que eu não dou aula no quadro branco. Eu não me adaptei muito ainda. A vida segue, hein? Já abriu, já tá olhando a próxima questão. Vida segue, hein? Vida segue. Próxima questão... 7. Questão 7. Pô, questão boa de relatividade aí. Gente, é mole não, hein? Vou falar a verdade pra vocês. 32 anos. Não é 33 não? Não, 32. É de 83. 83. Como é que pode, cara? Ai, gente, passa muito rápido. Aproveitem. Essa idade de vocês é boa demais. Não que a nossa não seja boa. A nossa é muito boa, né, Tom? Eu acho é muito boa. Eu sou aquele cara... A fase que eu vivo hoje é a melhor de todas. Eu ia falar isso. Acho que a melhor fase da vida é a nossa. É a que você vive agora. Mas você não pode voltar a fase. Então aproveitem a vida de vocês. E aproveita conscientemente. Cara, se mata de estudar para passar no vestibular? Se matou. Mas tira um dia do final de semana e se diverte. Entendeu? Você tem que fazer o contrapeso. Porque o que você mais precisa na vida é ser feliz. Eu sou feliz pelas escolhas que eu fiz. E eu acho que é isso que vocês têm que correr atrás, a felicidade. É claro que, vindo nessa felicidade, tem a responsabilidade. Então, nunca percam a responsabilidade. E a tua felicidade não pode ser a tristeza de outra pessoa. Caraca, profundo agora, arrepiei, hein? Mas é verdade. Presta atenção nisso. Filosofou. Questão 7. Ele fala assim, ó. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros. E a de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial. 43% da produção mundial, beleza.
Ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. Então, olha só, o Brasil, ele correspondeu aí, vou botar aqui um BR, quem joga videogame sabe disso, parece um BR lá, ele correspondeu à produção de 43%. Ele foi responsável por 43% desse etanol aí. Foi? É do etanol que ele fala, né? É do etanol. E os Estados Unidos ali, usando milho, ninguém quer saber se foi com milho, ninguém quer saber, ninguém se interessou, mas correspondeu a 45% do total. 45% total. Vou chamar o total de T, então 43% de T. E aqui 45% de T. Luiz, onde é que tu tirou esse T? T foi o que resolvi colocar. Não quero usar aquele lá, os 40 bilhões, não quero usar lá, a produção mundial foi de 40 bilhões, não quero usar com 40 bilhões. Não quero. Não quero porque eu não quero fazer conta. Poxa, Luiz, mas eu prefiro com número. Às vezes o número te atrapalha. Se der tempo, eu vou fazer uma com número, que é a questão 8. E a gente vai ver que a questão 8 entra numa incongruência absurda. Então vamos lá, vamos fingir que eu não sei qual é a produção. Ele seguiu, considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006, ou seja, manteve. E que os Estados Unidos produzirão somente metade da produção de 2006. Opa, se os Estados Unidos vão produzir metade, agora os Estados Unidos, ele está produzindo 45/2, que é metade, né? % de T, ou seja, do total. Não é isso? É isso. Significa que também teve essa perda, né? Porque quando você divide por 2, você continuou fazendo 45/2 e perdeu 45/2. 45/2, 22,5, certo? Seguir a leitura. E que os Estados Unidos produziram sua metade, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88%, ou seja, quando eu somo esses dois, não dá 88%? Sim, que é a produção do Brasil junto com a produção dos Estados Unidos. Aí ele segue, 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em aproximadamente, mais uma vez, ele falou aumentar, portanto, eu tenho que me prender no aumento. Pessoal, se os Estados Unidos deixou de produzir 22,5, que é essa conta aqui, 45/2, o Brasil, além de produzir os 43% que ele tinha que produzir, ele vai ter que produzir um algo a mais. Então ele produziu 43% de T e ele vai ter que produzir mais alguma coisa. Ou seja, ele vai ter que produzir o que os Estados Unidos não produziu. O que os Estados Unidos deixou de produzir? 45/2% de T. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o aumento do Brasil? O aumento do Brasil, se você fizer essas contas, foi 22,5% de T. Tem essa opção, 22,5%? Não tem. Ele nem quis colocar para sacanear, não. Mas porcentagem é uma coisa relativa. É em relação a alguma coisa que eu calculo porcentagem. Quem é o start inicial do nosso problema? O start inicial é isso aqui, ó, 43%. Então esse 43% de T, ele tem que estar para 100%. Vê se vocês concordam comigo, ó. 40, Luiz, por que tu não usou 40 bilhões? Não quis, fiquei com preguiça. 43%, quero muito mostrar isso aqui, do total, então 43% de T. Não é assim que a gente faz para achar 43% de alguma coisa? Não foi isso que a gente viu exaustivamente nas aulas? Eu pego 43 sobre 100 e multiplico por T. Eu peço muito para que vocês acreditem nisso, isso é muito importante. Isso aqui vai estar para quanto? Isso aqui vai estar para os 100%. Ou seja, é o valor que eu vou calcular em cima, não é? Não é isso? Não é a base, não é o inicial? Não é isso que a gente sempre fala? Base inicial. O inicial ali era 8R, depois aumentou para 12. Qual foi o aumento agora? O aumento foi isso aqui, ó, 45/2. Então eu tenho que o nosso aumento, que dá 22,5%, né? Então 22,5% é 22,5% de T. Vai estar para quanto? X. Pessoal, T entrou de lambuja ali na questão, né? Olha que gíria ruim, né? Isso que é ter 32 anos fala lambuja, né? O T entrou ali à toa. Se eu tivesse usado o parâmetro 40, o que ia acontecer? Não ia fazer a menor diferença, porque ó, eu tenho T aqui e tenho T aqui. O que vai acontecer com o T?
Vai cancelar esse valor de T com esse valor de T. E agora eu só tenho que fazer a multiplicação cruzada. Dá para cancelar mais gente? Dá para cancelar mais gente. Ó. Eu tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. Como é que ficou a nossa conta fazendo a multiplicação cruzada? Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 43x. Pô, acho que o ProEnem, para comprar meu bolo, ele tá economizando no ar-condicionado, porque tá um calor do cacete aqui. Meu diretor tá querendo me fritar aqui, né, Tom? 22,5 vezes 100? Pô, obrigado, Tom. Tá brabo aqui. Vou fazer as contas que tem que ser feitas. Vou pegar aqui, ó, x vai ser igual. Vou andar uma casa, porque eu vou multiplicar por 10 e vou acrescentar um zero. Então ficou 2250, ou seja, 2.250, dividido por quanto? Por 43. Tranquilo? Fazendo essas contas aqui, porque eu faço a conta na mão, isso aqui dá quanto? Aproximadamente aí 52,3. 52,3 o quê? %. Beleza? Difícil? Não, fácil. Mas o Enem, olha só. Olha o texto. O texto é grande. Olha como é que eu resolvo. Eu pego aqui, ó, e eu vou marcando tudo que é importante, tá vendo? Você tem que sublinhar todos os caras que são importantes. Aqui eu não fiz porque eu vagamente lembrava dessa questão. Mas uma coisa aqui que eu posso mostrar para vocês, às vezes eu faço assim, ó. Eu pego a população brasileira, aí eu sublinho de um jeito. Porque na prova você não vai poder levar marca-texto. Aí quando aparece produção brasileira de novo, eu sublinho do mesmo jeito. Aí apareceu dos Estados Unidos, ao invés de fazer uma linha, eu faço 2 linhas nos Estados Unidos. Aí quando aparece Estados Unidos de novo, ó, eu faço 2 linhas. Por quê? Isso vai me fazer uma referência mais rápida. O Brasil está circulado com uma linha, então eu digo linha com linha, Estados Unidos, 2 linhas com 2 linhas. Parece besteira, mas é o detalhe que faz diferença. Então é no detalhe que vai, é o detalhe que separa o bom do excelente, o excelente do excepcional e por aí vai. Temos tempos ainda? Temos tempo de fazer os tempos. Não. Então olha só, pessoal, ficou faltando a gente fazer aí a questão 8 e a questão 9. A questão 9, ela é do Enem mesmo, não é um problema de gráfico da nossa digitação, mas eu não gostei, porque você tem que fazer uma aproximação ali nos gráficos. Não gostei dessa aproximação, não. O gabarito já está com vocês aí tudo, mas você teria que chutar um valorzinho aí. Aí eu até dei uma olhada na questão, procurei e falei, cara, é de 1998. Então, era na época que o Enem ainda estava dando seus primeiros passos, aconteciam algumas questões mal feitas. Eu peguei as últimas 4 provas. Eu resolvi já as 4 provas dos 4 últimos exames do Enem. Estou montando aquela estatística que eu falei, até o final de agosto eu vou passar bastante coisa para vocês, mas de cara, porcentagem é um tema importantíssimo, análise de gráfico, estatística, poxa, probabilidade e análise combinatória não são mais campeões, vai ter uma questão, 2, de repente 3, mas não são mais os campeões como eram antigamente, proporção, razão inversa e diretamente proporcionais, portanto, quer dar uma olhada em sequências caem, função do primeiro grau usando semelhança de triângulo, aquelas coisas básicas, seno, cosseno, tangente, por aí vai. Então, valeu, galera, um beijo. Obrigado pelos parabéns aí para quem mandou, obrigado pelas fotos aí, me diverti bastante. Um beijão, até semana que vem, a gente tá junto. Beijo. ProEnem, a preparação que vai além.